Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Sabe, queridos, eu tenho plena convicção no meu coração de que nessa noite o Senhor vai trazer clareza acerca de muitas coisas. Nós vamos conseguir compreender aquilo que está no coração de Deus e tudo vai ficar tão claro. E eu quero trazer aqui alguns conceitos para você de coisas que aconteceram lá no Velho Testamento. E nós somos uma igreja que entende que a nossa realidade é a realidade do Novo Testamento. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vivemos pela realidade do Novo Testamento. Mas o Velho Testamento ele traz para nós a figura, ou aponta, ou sinaliza a nossa realidade plena. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, como ele foi chamado pelo Senhor, isso muitas vezes traz ao nosso coração flashes de como o Senhor nos chamou. E a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 3, você não precisa abrir sua Bíblia ainda, apenas ouça, eu estou só pegando pontos isolados aqui, depois nós vamos abrir juntos, vamos ler juntos, mas a Bíblia relata o momento em que Moisés é chamado pelo Senhor, e a Bíblia diz que havia uma sarça, um arbusto que estava pegando fogo no deserto, e o Senhor no meio daquela sarça ardente, ou naquele arbusto que estava pegando fogo, e é interessante que aquele arbusto ele queimava, mas ele não era consumido, Então você vê que é algo divino que estava acontecendo ali, e o Senhor fala com Moisés, ali do meio daquela sarça ardente, daquele arbusto em chamas. Nessa situação, Moisés ele é comissionado, ele é convocado pelo Senhor para ser o libertador do povo do Egito, o povo que estava preso debaixo do jugo de Faraó lá no Egito, mas Deus levantou esse homem, Deus levantou Moisés para que ele fosse lá, e esse Moisés, nós sabemos, aprendemos isso no último culto, que ele é uma tipologia, um tipo, uma figura de Cristo, libertador, assim como Jesus foi aquele que veio para nos libertar do cativeiro de Satanás e do pecado, assim Moisés lá sinalizou aquilo que iria acontecer, e ele foi o libertador do povo do Egito, da servidão e do jugo de Faraó. Mas o texto que eu quero ler com vocês está em Êxodo capítulo 3, versículo 10, se você quiser abrir, acompanhe comigo Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 12, 10 ao 12. Bem baixinho, tá, velho? Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu não sei quanto a você, mas eu me lembro quando o Senhor me chamou para o ministério e eu disse: Senhor, quem sou eu para receber algo tão glorioso da tua parte, um compromisso tão importante como esse da tua parte? Quem sou eu? Eu sei que você também questionou o Senhor muitas vezes em algum momento onde Ele chamou você para algo que você considerou tão grande, mas tão grande, que você se sentiu pequeno diante daquele comissionamento da parte de Deus. Mas o que eu quero ressaltar para você é aquilo que o Senhor falou a Moisés, diante da pergunta dele. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Eu não vou nem ler o restante do texto aqui, mas diante do questionamento de Moisés: quem sou eu, Senhor, para que faça isso? E o Senhor disse para ele: Moisés, fique tranquilo, você na verdade não é grande coisa não, mas eu contigo você é muito. Amém? Fique tranquilo, porque eu sou contigo, eu sou com você, eu sou por você. Então eu quero dizer algo para você que recebeu um chamado de Deus e que achou grande demais. Sabe de uma coisa? Não é na força do seu braço, não é no seu próprio entendimento, é porque Deus é com você. Você com Deus é maioria. Amém? Aleluia. É interessante que Moisés, ele agora, depois de tantos obstáculos, tantas dificuldades, ele está conduzindo o povo rumo à terra prometida, e um homem se coloca à disposição para servi-lo. É interessante que sempre deve ser assim, na verdade, do lado de um grande projeto que Deus dá a uma pessoa. Normalmente Deus ele levanta cooperadores, pessoas que estão pegando junto para levar aquela carga, para dividir aquela carga, para servir aquele que recebeu o chamado. E nessa situação, quem recebeu o comissionamento da parte de Deus foi Moisés. Mas o Senhor levantou um homem chamado Josué, para que estivesse servindo a Moisés nessa jornada. Êxodo 24, verso 12 e 13, diz que
Josué, ele era servidor de Moisés. Ou seja, ninguém sabia quem era Josué até esse momento. Até esse momento da história da Bíblia, quem era Josué? Eu sei lá quem é esse tal do Josué. Tudo que a Bíblia fala a respeito de Josué, até esse momento, é que Josué, ele era servidor de Moisés. Ele servia a Moisés. Ele deitava água nas mãos de Moisés. Era aquele que muitas vezes estava preocupado se Moisés tinha dormido que chega, se ele tinha comido o suficiente, se ele estava cansado demais. Era alguém que estava ali para servi-lo. E é interessante que, seguindo mais à frente, lá em Deuteronômio capítulo 31, eu estou parafraseando para você. Quando pedir para você abrir, você abre, tá bom? Só para você não se dispersar. Eu peguei vários capítulos aqui para trazer o conceito da palavra para você, o entendimento e trazer a construção aqui daquilo que eu quero falar para você. Mas em Deuteronômio capítulo 31, versículo 14, diz que Deus fala com Moisés. E diz algo que talvez não foi tão agradável para ele ouvir. O Senhor fala com Moisés e diz o seguinte: eis que os teus dias são chegados para que morras. Eu sei que parece pesado isso, mas nós sabemos que isso foi consequência de uma atitude errada que Moisés tomou. Moisés, ele agiu em contrariedade com aquilo que Deus havia dito para ele fazer, e a consequência disso foi que ele não conseguiu entrar na terra prometida. Ele teve que passar o cajado, passar o bastão para alguém, para um sucessor, e o Senhor fala com Moisés e diz o seguinte: olha, Moisés, os teus dias estão chegados para que morras. Eu espero que você nunca ouça isso da parte de Deus, eu não quero não, amém? Mas o texto continua e diz que o Senhor orienta ele a chamar a Josué, para que o Senhor comissione a Josué, ou dê ordem a Josué, ou ordene a Josué, para seguir a carreira que Moisés começou. Moisés foi levantado para ser o libertador. Moisés foi chamado por Deus naquela sarça ardente. Mas o Senhor fala com ele em determinado ponto da história, diz: Moisés, os teus dias estão chegados. Você vai morrer, rapaz, mas alguém precisa continuar isso. E esse alguém é alguém que esteja muito próximo de você, é alguém que seja fiel a você, é alguém que esteja servindo a você. Isso é um princípio tão poderoso, queridos. Muitas vezes nós queremos ser o sucessor, mas não passamos antes pelo ciclo de ser o servidor. Está comigo? Todos querem ser o sucessor, mas poucos querem ser o servidor. Aqui nós vemos Josué sendo servidor, e ele foi levantado por Deus. Deus disse quem seria. Levante a Josué, coloque ele no seu lugar, traga ele aqui para que eu dê ordem, para que eu comissione para esse importante projeto. O restante do capítulo 3 fala de como Deus levantou Josué para ser o sucessor de Moisés. Traz os detalhes, traz todos os momentos em que isso foi acontecendo. Agora, eu quero que você abra comigo lá em Josué capítulo 1. Aqui Josué já assumiu o bastão. Ele já estava com a responsabilidade sobre ele. Moisés já havia morrido. E o Senhor vem e fala com ele. Josué é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1. Está comigo? Fica ligado, não se distraia, querido. Existe algo muito poderoso da parte de Deus para ser comunicado no nosso coração nessa noite. Amém? Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como disse a Moisés. Perceba que tudo aquilo que Deus falou com Moisés estava sendo transferido para Josué aqui. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, jamais te desampararei.
Aleluia. É importante perceber aqui, queridos, que Deus já havia dado a terra prometida. Deus não iria dar, Deus já havia dado. A promessa, queridos, de Deus, Deus disse, eu dou a terra, eu já dei a terra, essa terra já é de vocês. É importante a gente perceber esse detalhe, porque isso vai trazer clareza e entendimento àquilo que o Espírito Santo está querendo comunicar nessa noite. Ou seja, Deus já havia dado a terra prometida ao seu povo, porém, toda promessa que Deus nos dá, tem uma parte que é responsabilidade dele, tem uma parte que é nossa responsabilidade. Nesse caso, a parte de Deus foi dar a terra. Eu dou aos filhos de Israel. Está dado. Tomem posse. Essa era a parte de Deus. A parte de Josué, agora, na verdade, era de Moisés, mas Moisés morreu, o sucessor assumiu a responsabilidade. A parte de Josué e de todo o povo era de se apropriar daquilo que Deus já havia dado. Isso é fundamental para que você não fique frustrado. Por que todo mundo que recebe uma promessa da parte de Deus consegue e eu não consigo? Aqui está o segredo. Uma parte é responsabilidade de Deus, dar a você. A outra parte é sua responsabilidade, tomar posse, se apropriar, fazer o que tem que ser feito. Deus trabalha em nosso favor, mas nós cooperamos com Ele. Queridos, eu sei que nesse momento pessoas foram libertadas aqui. Eu tenho certeza, chegou no meu coração uma informação. Nesse momento, pessoas aqui foram libertas. Aleluia. Josué capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, eu vou ler para você. Josué capítulo 2, versículo 1, diz assim, de Sitim, Josué, filho de Num, enviou o sacerdote, de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes, ide reconhecer a terra, particularmente ou principalmente a Jericó. Deixe-me explicar isso para você. A terra já havia sido dada. Num outro momento, há aproximadamente 40 anos atrás, 12 espias tinham subido para espiar essa terra. 10 deles trouxeram um relatório negativo e 2 deles trouxeram um relatório positivo. Lembra disso? Todos aqueles morreram. Ficaram vivos apenas Josué e... Aqui está Josué. Agora ele envia outros 2 espias e diz, ei, vão reconhecer a terra, mas principalmente ou particularmente a Jericó. E por que é que ele pede para principalmente avaliar essa terra, espiar essa terra? Porque essa era a primeira terra que seria tomada, que eles tomariam posse de toda a terra prometida. Essa seria a primeira cidade que eles iriam tomar posse. As outras viriam após essa conquista. É interessante que a palavra Jericó no hebraico significa vergonha. Jericó no hebraico significa vergonha. E esta foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas após a entrada na terra prometida. Eles entraram, mas entraram primeiro por aqui. O que isso tem a ver com a nossa realidade? Tudo, querido, sabe por quê? Porque a vergonha é o primeiro obstáculo que precisa ser vencido antes de termos uma vida de sucesso. Você pode ter qualidades infinitas, você pode ter muitos dons, muitos talentos, pode ter até muito dinheiro, mas se você for vencido pela vergonha, todos os talentos, dons e dinheiro serão inúteis. Então aqui, o primeiro lugar onde eles deviam conquistar ou transpor aquele obstáculo se chamava vergonha ou Jericó. Josué capítulo 2, versículo 11 diz que quando os habitantes de Jericó, que eram inimigos do povo hebreu, eu quero que você entenda isso, eles estavam indo para conquistar uma terra que Deus já havia dado, mas nessa terra haviam inimigos, e os habitantes de Jericó eram inimigos do povo hebreu. Mas diz que quando os habitantes de Jericó, eles descobriram que o Deus que criou o céu e o Deus que criou a terra era a favor dos israelitas, eles ficaram completamente desanimados e perderam a coragem. Os inimigos do povo de Deus, quando descobriram
que o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, era por eles, ou era a favor do povo hebreu, eles ficaram desanimados, eles ficaram desacreditados, eles perderam a coragem. Sabe o que isso significa? Eu não sei quais são os seus inimigos, mas quando eles descobrirem que o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, é por você, eles vão ficar desencorajados, eles vão ficar desanimados. Aleluia! Sabe por quê? Porque se Deus é por nós... É interessante que Paulo descobriu isso. Paulo, quando escreveu aos Romanos, a igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 8, ele diz isso. Romanos 8:31, Paulo, ele diz exatamente, ele entendeu esse princípio. E ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante que Paulo ele faz uma pergunta aqui. Isso não é uma afirmativa, é uma pergunta. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? É como se Paulo dissesse o seguinte: se Deus é por mim, quem ousaria ser contra mim? Não, pense numa convicção, queridos. Paulo diz, se Deus é por mim, quem teria ousadia suficiente para ser contra mim? Todos os dias você é afrontado por situações, circunstâncias, seus inimigos não são pessoas. Todos os dias, situações difíceis batem na sua porta. Você se depara com elas. Mas o meu desejo nessa noite é que a mesma convicção que Paulo tinha. E disse, se Deus é por mim, o que é você, doença, para investir contra mim? O que é você, circunstância, para tentar contra mim? O que é você, dificuldade, para tentar se levantar contra mim? Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, Ele é por mim. Aleluia. Josué 2:24 diz que Josué e o seu povo, eles estavam convictos de que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eles não titubearam. Eles estavam convencidos. Ei, você está convencido de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu? E que ainda que pareça tardio aquilo que Ele te prometeu, Deus não tarda e nem falha? Você está convencido disso? Aqui está dizendo que o povo hebreu e Josué e o seu povo, na verdade o povo só estava porque Josué estava. Por quê? Porque eles eram influenciados pela sua liderança. Sabe, meu desejo, querido, é que você fique persuadido, convencido, assim como eu estou. Ninguém tira de mim isso, ninguém consegue tirar de mim isso. Eu estou persuadido por dentro. Meu coração está blindado pela palavra e pelo Espírito. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas na minha vida, mas também na sua vida. Porque Deus não tem filhos prediletos. Amém? Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Quando nós lemos o texto e começamos a estudar ele, diz que essa convicção que eles tinham, que Josué e o seu povo tinham, deixou os inimigos apavorados. Os inimigos de Josué e todo o povo hebreu, o povo que estava lá em Jericó, quando eles perceberam que o povo hebreu, juntamente com Josué, estavam convencidos, convictos de que Deus era fiel com eles, eles ficaram apavorados, amedrontados. Mais uma vez. Agora, é interessante que a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. Ele é o nosso inimigo. Ele é o opositor, diz a palavra. Nossos inimigos não são pessoas. Não é o nosso patrão, não é o nosso vizinho, que muitas vezes nos chateia. Não. Nosso inimigo é o diabo, que usa muitas vezes pessoas, sim. Mas a Bíblia diz que ele é o nosso inimigo e eu garanto uma coisa para você. Nada, absolutamente nada, pode deixar o diabo mais apavorado do que um crente que sabe, que está convencido daquilo que ele é em Cristo Jesus, daquilo que ele pode em Cristo Jesus, daquilo que ele tem em Cristo Jesus. Quando um crente descobre, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, quando ele descobre isso, o diabo fica endiabrado. É por isso que nós não podemos esconder a palavra do povo de Deus. Quanto mais convencido daquilo que você é em Cristo Jesus você estiver,
mais leve ministerialmente eu fico. Menos você vai precisar de mim. Pense que conceito errado que muitos líderes têm. Mas eu quero que você corra a sua carreira, sabendo quem você é. Josué capítulo 3, versículo 5 diz que antes de saírem para conquistar Jericó, Josué apregou santidade no meio do povo de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, queridos. Deus falou com Josué: ei, vão para lá porque a terra já é de vocês. Mas é interessante que antes de fazer qualquer coisa, antes de se moverem, o que foi que Josué fez? Josué, ele apregoou santidade no meio do povo de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que não existe rompimento sem santidade. Não existe avanço sem santidade. Você não consegue conquistar nada sem santidade. A primeira coisa que Josué fez, apregoou santidade no meio do povo que andava com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não se dispor a viver uma vida de santidade, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai suportar ficar aqui. E eu não vou fechar as portas da igreja para prender você. Ou você anda em santidade, ou você não vai suportar. Ah, eu não suporto o pastor da igreja. Não, você não suporta andar em santidade, por isso saiu. Eu não suporto as músicas, as luzes. Não suporta andar em santidade. Vamos ser claros aqui. Agora, se você quer romper, se você quer avançar, se você quer viver os melhores dias da sua vida, se disponha a viver uma vida reta, a viver uma vida santa, a viver uma vida digna de ser vivida. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Todos querem romper. Todos querem avançar. Mas o combustível do avanço se chama santidade. Você pode ter todos os equipamentos, como um carro. Tem airbag, tem motor potente, tem tudo, mas se não tem combustível, não anda. O combustível do avanço, o combustível do sucesso se chama santidade. Sabe, queridos, isso nos ensina tanto. Mas isso também nos responde algumas perguntas. O porquê que muitas vezes nós não temos êxito. Por que muitas vezes as coisas não acontecem? Eu não estou aqui para condenar você, meu papel é libertar você. Amém? Josué capítulo 3 relata que para chegar a Jericó, a primeira cidade da terra prometida, antes eles tinham um grande obstáculo. Um obstáculo praticamente intransponível, se chamava Jordão. Eles tinham que atravessar o Jordão. Estava entre eles e a terra prometida. Um grande obstáculo. O que isso tem a ver com a nossa realidade? Tudo, queridos. Isso nos mostra que antes das grandes conquistas, nós sempre enfrentaremos grandes obstáculos. Eles tinham uma grande conquista. Eles estavam esperando por 40 anos. E era uma grande conquista. E eles estavam a uma distância mínima de entrar na promessa de Deus, mas entre eles e a promessa havia um obstáculo chamado Jordão, intransponível naturalmente. Mas deixe-me dizer algo para você. Se você está enfrentando obstáculos nesse momento, talvez a promessa esteja tão próxima, mas tão próxima, mas tão próxima. E esta palavra está vindo para te ensinar a transpor o obstáculo. Não ser paralisado por ele. Amém? Sabe, queridos, é interessante que era sim um grande obstáculo, mas aconteceu exatamente o que Deus disse que iria acontecer. Sabe o que aconteceu? Quando os sacerdotes eles colocaram o pé na água, o Jordão abriu. Eles botaram o pé e o Jordão se separou. As águas foram retidas, eles passaram a seco. Agora, é interessante que o Jordão ele só se abriu
quando os sacerdotes deram um passo de fé diante da impossibilidade. Eles deram um passo, mas a água ainda não estava aberta. Eu quero que você atente para isso. Se estivesse aberto, vamos passar. Que milagre poderoso, podemos passar por ele. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando os sacerdotes colocaram a planta do pé, o rio ainda estava correndo. E então as águas foram divididas. O que eu estou querendo dizer com isso? O que a palavra está querendo nos ensinar com isso, queridos, é que diante de um passo de fé, o obstáculo que está entre você e aquilo que Deus te prometeu vai se abrir. O que é que pode representar o Jordão para você? O Jordão era o limitador. O Jordão era o obstáculo. O Jordão representava a impossibilidade. O que representa o Jordão na sua vida? Não me responda, eu só estou aqui despertando no seu coração o que pode representar o Jordão na sua vida. Mas ouse, assim como os sacerdotes, darem um passo de fé e você vai ver o seu Jordão se abrir na sua frente. Talvez você diga, não, mas eles eram sacerdotes e você é muito mais do que isso. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Josué capítulo 4, verso 19, diz que logo após a travessia, eles montaram o acampamento em um lugar, numa cidade chamada Gilgal. Eu não posso trazer todos os detalhes da travessia, que isso daria 10 pregações no mínimo. Mas eles atravessaram o Jordão e montaram um acampamento. O lugar do acampamento se chamava Gilgal. Gilgal era um lugar muito próximo, bem próximo a Jericó. E a palavra Gilgal, assim como Jericó, também tem um significado. Jericó significa o quê? Sabe o que significa Gilgal? Lugar de rompimento. Eles passaram o Jordão, montaram um acampamento não em qualquer lugar. Eles montaram um acampamento em Gilgal. Gilgal significa lugar de rompimento. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? É que muitas vezes, quando você está em um determinado lugar, aquele lugar está equipando você para algo tão glorioso que tem pela frente. É necessário montar as suas tendas, é necessário você ser equipado, é necessário você ser treinado, é necessário você ser instruído nesse lugar de rompimento, para que você possa avançar com segurança. Amém? Josué capítulo 5, verso 1 diz que quando os inimigos dos israelitas, eu gosto desse detalhe, gente. Diz que quando os inimigos dos israelitas, quem eram os inimigos dos israelitas? O povo de Jericó. Quando os inimigos dos israelitas souberam o que Deus tinha feito pelo seu povo, ou seja, abrindo um caminho seco no meio do Jordão, diz que novamente eles desanimaram e perderam a coragem. Por 3 vezes a Bíblia diz. A primeira, quando eles descobriram que o Deus que estava com aquele povo era o Deus que criou o céu, criou a terra. A segunda vez que eles perderam a coragem foi quando eles descobriram que aquele povo estava convencido, convicto de que Deus era fiel para cumprir o que prometeu. E a terceira vez, acabou, eles já estavam mortos, nem sabiam. Foi quando eles viram o que Deus fez, abrindo um caminho no meio do Jordão para que o povo de Deus passasse a seco. O que isso nos mostra, queridos? Isso nos mostra que toda oposição, ela vai ser enfraquecida ao ver os feitos do Senhor na nossa vida. Sabe de uma coisa? Quando as pessoas olham para você e não entendem, como pode? Recebe o tanto que eu recebo, trabalho no mesmo lugar, tenho o mesmo chefe, prospera, anda em saúde divina, tem uma família boa. Como é que pode? Eu não entendo. A sua vida, vivendo a vontade perfeita de Deus, servirá de inspiração para estes. Agora, quando os espíritos malignos e demônios olham para você, vivendo esta realidade de vida, eles perderam todo tipo
de crédito ou todo tipo de poder que eles tinham sobre a sua vida. Deus é com eles, eu não tenho mais o que fazer. Aleluia. Aleluia. Josué 5, verso 9 diz que ainda em Gilgal, ou nesse lugar de rompimento, o Senhor fala com Josué. Gente, eu achei tão maravilhoso isso, porque Josué estava no lugar certo. E nesse lugar de rompimento é um lugar de ouvir a Deus. Gilgal foi o lugar onde eles montaram o acampamento. E neste lugar, Josué, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, ele podia estar festejando, fazendo qualquer outra coisa, mas a Bíblia diz que ele estava atento ao que Deus estava falando com ele. Ele não se envaideceu por nada. Ah, vocês passaram porque estão comigo. Não. Passaram porque estavam com Deus. Amém? Mas o Senhor fala com Josué e diz o seguinte: hoje removerei de vocês a humilhação sofrida no Egito. Pense que palavra gloriosa. O Senhor fala com Josué e diz: Josué, ainda hoje eu vou remover de vocês. Sabe o que é remover? Tirar. Removerei de vocês o que? A humilhação sofrida no Egito. Sabe de uma coisa, queridos? Quando eu estava estudando essa mensagem, veio o meu espírito de pessoas que estariam aqui e que foram humilhadas em algumas situações, outras foram abusadas, outras talvez foram tocadas de forma indevida, outras foram humilhadas pelo seu chefe. Por alguma situação, você passou por um momento de humilhação terrível, talvez com seus familiares, amigos, não sei. Algo que te condena, talvez dentro da sua própria casa. Mas essa noite, o Senhor ele vai arrancar isso de você. Hoje removerei, diga removerei. Removerei a humilhação. Aleluia. Sabe, queridos, eu percebo no meu coração que existe algo muito poderoso disponível nessa noite. Talvez você não conseguiu perceber ainda, eu quero alertar você. Existe algo disponível, queridos, nessa noite específica. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Existe algo da parte de Deus para essa noite, para você começar a romper com coisas na sua vida que você esperou, que você tentou, que você não conseguiu, que você tentou uma vez e não deu certo, o que você achou grande demais e parou por causa disso, ou circunstâncias tentaram colocar você para trás, mas nessa noite existe uma unção disponível para romper com essas coisas. Feche seus olhos. Pai, eu te dou graças. Nesse exato momento, Senhor, fortalezas estão caindo por terra. Obstáculos estão sendo destruídos agora. Aquilo que paralisava o teu povo é anulado, cancelado agora. A tua palavra, como um martelo que esmiuça a penha, está destruindo fortalezas, destruindo sofismas, liberando o teu povo para viver um novo tempo, uma nova história. Sabe, queridos, eu não tenho dúvida de que nessa noite o Senhor ele vai mudar a sorte, ele vai mudar a história de algumas pessoas aqui. Por que de algumas pessoas e não de todas? Porque isso vai acontecer na vida daqueles que creram e se apropriaram disso. É para todos, mas nem todos desfrutarão disso. Nessa noite, queridos, eu tenho a sua vida nessa noite. Se você pegar essas verdades, eu quero que você guarde esse dia. E não esqueça disso. Que se você se apropriar disso, a sua vida antes do dia 18 de setembro de 2016 era uma. E daqui para frente é outra.
existe uma unção para destravar coisas, para te liberar. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu estou aqui em Caxias há um pouco mais de 2 anos e meio, definitivamente, né? Um pouco mais de 3 anos nós começamos a obra, mas o pessoal da igreja sabe que eu nunca fiz isso, nunca. Nunca postei nem o tema do culto no grupo. É verdade? Eu fiz isso alguma vez? Nunca. Eu fiz isso debaixo de um temor de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que esta é uma noite profética na sua vida. É uma noite profética. É uma noite para destravar. É uma noite para romper com coisas que te prendem. É uma noite para te liberar, para viver os sonhos de Deus na sua vida. Aleluia. Josué capítulo 6, no verso 1, diz que os boatos do que Deus havia feito pelo seu povo na travessia do Jordão deixou os habitantes de Jericó intimidados a ponto de eles se fecharem dentro dos muros da cidade. Eles se encolheram, eles ficaram... Os boatos do que Deus fez na vida do seu povo começou a correr. Sabe qual é o melhor marketing do céu? Uma vida abundante. Quando você vive a realidade de vida que Deus idealizou para você, quase se torna desnecessário você pregar com palavras. A sua vida prega. Os boatos vão correr. Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu com esse fulano? Com essa fulana? O que aconteceu? Por que isso? Boatos divinos vão começar a correr. Aleluia. No versículo 2 diz que o Senhor falou a Josué e disse: a cidade já está entregue em suas mãos. Eles nem tinham entrado ainda. Deus, ei Josué, fique tranquilo, fique calmo, porque a cidade já está em tuas mãos. É interessante que ele não questionou o Senhor, mas eu nem entrei lá ainda. A cidade é fortificada, eu não consegui entrar, como é que ela já é minha? Deixa eu dizer algo para você. Não importa quanta resistência possa aparecer no meio do caminho. Não importa quão intransponível sejam os obstáculos que te impedem de chegar no plano, na proposta, no sonho, no projeto, na promessa que Deus te deu. Não importa o tamanho do obstáculo. Se Deus disse, está feito. Deus disse, é prego batido e ponta virada. Amém? Deus falou com Josué: Josué, fique calmo, a cidade já está em tuas mãos. Agora, é interessante, queridos, que o Senhor lhe dá algumas orientações de como isso iria acontecer. Lembra que uma parte cabe a Deus, é responsabilidade dele, e a outra é de quem? Deus disse: Josué, fique tranquilo, a cidade já é sua. É sua e do seu povo. Eu já te dei ela. Mas você vai precisar fazer algumas coisas, e eu quero que você preste atenção. E o Senhor dá algumas instruções aqui a Josué. E diz o seguinte, a primeira instrução que Deus dá, apenas ouça. Depois você leia na sua casa o capítulo todo, mas diz o seguinte: marche uma vez por dia ao redor da cidade e faça isso por 6 dias consecutivos. Marche uma vez por dia ao redor da cidade e faça isso por 6 dias consecutivos. A segunda dica que Deus deu, orientação, instrução que Deus deu foi: escolha 7 sacerdotes que levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca da aliança. Que trombetas eram essas? Era um chofar feito de chifre de carneiro. Segunda instrução que Deus deu: escolha 7 sacerdotes que levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca da aliança. A arca da aliança era o lugar onde Deus habitava. Graças a Deus que hoje Deus habita dentro de nós. Amém? Terceira instrução que Deus dá, diz o seguinte: no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e todos os sacerdotes devem tocar as trombetas juntos e longamente. Está percebendo? 6 dias
rodem a cidade uma vez, voltem para o acampamento. Os sacerdotes faziam isso, os homens de guerra faziam isso, Josué estava incluído nisso. Iam, rodeavam, voltavam para o acampamento, aonde? No lugar de Gilgal, gente, lugar de rompimento. Eles iam, rodavam a cidade de Jericó e voltavam para o lugar de rompimento. Fizeram isso um dia, 2 dias, 3 dias, por 6 dias eles fizeram isso. Mas o Senhor diz, olha, no 7º dia, marchem todos 7 voltas ao redor da cidade. Não apenas uma. Todos os sacerdotes que levam as trombetas devem tocar juntos de uma forma longa. A 4ª instrução. O povo deve dar um forte grito, e então o muro da cidade cairá, e o povo atacará, ou o povo entrará na cidade. Lá em Josué capítulo 6, versículo 10, diz que Josué deu uma ordem que deveria ser cumprida, e se essa ordem fosse cumprida, eles teriam êxito naquilo que eles estavam intentando fazer. A ordem que Deus deu, a orientação que Deus deu, a proposta ou a promessa que Deus deu, só teria êxito se eles então obedecessem essa instrução dada por Josué. E qual foi a instrução dada por Josué? Não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu lhe ordenar. E então, nesse dia, vocês gritarão. Isso me mostra o quê? Que por 6 dias, os homens de guerra, os sacerdotes, aqueles que carregavam os chifres, eles rodavam a cidade, marchavam em volta da cidade, voltavam para Gilgal, o lugar de rompimento, mas nenhuma palavra era dada, nenhum brado de vitória era dado, ninguém tentava escalar os muros, ninguém tentou outra estratégia, eles apenas faziam isso e voltavam para aquele lugar. Não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu der a ordem. E então, nesse dia, vocês gritarão. Josué capítulo 6, versículo 15, diz que no 7º dia, eles rodearam a cidade por 7 vezes. E então os sacerdotes tocaram as trombetas de forma longa e todos juntos. Então Josué ordenou que gritassem, diga gritassem. Eu quero explicar para você o que é esse grito aqui. Não é um grito comum. Ah! Não. O grito aqui, no hebraico, é ruá. R-U-W-A. E traz como definição um grito de triunfo. Um grito de vitória. Um grito de alegria. Não era qualquer grito. Agora eu pergunto para você. O muro já tinha caído? Quem dá grito de vitória sem ver o negócio acontecer? Isso explica muito. A fé se alegra antes de ver. A fé celebra antes de acontecer. E porque a fé se alegra, a fé celebra, então acontece. Aleluia. Ei, deu um grito de vitória. Mas Josué, não aconteceu nada. Como é que eu vou gritar? Rapaz, grite porque vai acontecer. Aleluia. Josué, ele tinha aproximadamente aqui, não dá para dizer com exatidão, mas aproximadamente uns 80 anos, talvez um pouco mais, nesta ocasião. E ele rodeou a cidade com os sacerdotes e os homens de guerra por 13 vezes. Por que por 13 vezes? Porque por 6 dias, uma vez, mas no 7º dia, 7 vezes. 7 mais 6 dá quanto? 13. Junto com os outros, ele rodeou a cidade por 13 vezes. A cidade deveria ter, isso é um cálculo aproximado por causa de uma pesquisa. Não posso dizer com exatidão também, mas a cidade deveria ter uns 8 quilômetros. Ou seja, todos os dias eles davam uma caminhada de 8 quilômetros. Pense, isso era o fitness da fé. Todo dia uma caminhada básica de 8 quilômetros. Mas no 7º dia, eles deram 7 voltas. Ei, eu quero que você lembre de uma coisa. Quantos anos aproximadamente Josué tinha? Um homem de 80 anos não é muito fácil caminhar 8 quilômetros, não é verdade? Pense em uma pessoa de 80 anos caminhar 8 quilômetros.
Agora, é interessante que a Bíblia diz que no 7º dia, eles deram 7 vezes 8, 56. O que isso me mostra? Que num único dia, Josué, com aproximadamente 80 anos, ele marchou por 56 quilômetros. Isso nos ensina muito, queridos, mas muito, muito. Por quê? Porque normalmente nos dias que antecedem uma grande vitória, um esforço maior é exigido. Uma perseverança maior será necessária. Eles estavam ali rodeando, mas naquele dia específico, Deus disse. Deus não olhou para Josué e disse: ei, Josué, você está muito... Ei, faz aí uma camilha para levar ele erguido. Deus disse isso? Deus só disse: vai, rapaz, porque eu sou contigo. Eu não te deixarei aos 40 e não te desampararei aos 80. E esse homem com 80 anos, ele aceitou a proposta de Deus. Ele se esforçou, porque antes de uma grande vitória, sempre haverá a necessidade de um maior esforço. Sempre haverá a necessidade de uma perseverança maior. Sabe por que muitos não chegam lá? Porque na hora de se esforçar, param. Na hora de perseverar, desistem. Não, isso é demais. Não é demais. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo e isso é suficiente. Aleluia. Josué 6,20 diz que assim que eles fizeram isso, rodearam a cidade por 7 vezes, tocaram as trombetas dos sacerdotes e todos deram um grito de vitória, um grito de alegria, um grito de celebração. E então os muros da cidade ruíram e a cidade foi tomada. Talvez você pense que é aquele muro que divide a sua casa do seu vizinho. Ele deu um vendaval e o muro da minha casa caiu. Pode ter acontecido isso. Vai ver, naquele dia tinha muito vento e o vento derrubou o muro de Jericó. Afinal de contas, deu uma chuva forte, a água veio, bateu no muro lá do meu vizinho, caiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui pesquisar o tamanho do muro. O muro tinha aproximadamente 10 metros de altura por 4 metros de largura. Ah, mas isso é história. Raabe não construiu a casa em cima do muro? Se ela construiu uma casa em cima do muro, é porque o muro não era um muro igual ao muro do seu vizinho. Está comigo? Pense num grito, fazer vir abaixo um muro de 10 por 4, por 8 quilômetros. Sabe, queridos, isso prova que, independente do tamanho da fortaleza, independente do tamanho do obstáculo que possa impedir você de desfrutar daquilo que Deus te prometeu, a fortaleza vai cair, o obstáculo vai ruir, aquilo que te impede, os empecilhos cairão, não importa a bitola, não importa a altura, não importa a largura, nada, nada, nada vai se manter de pé diante de um coração persuadido pela palavra de Deus, um coração envolvido com fé, um coração cheio da presença de Deus. Aleluia! 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 Ei! Chegou o tempo de você romper. Oh, camantere massuie lastará. Ei, você que é tímido. Deus não te deu o espírito de timidez, mas de ousadia, de intrepidez, de equilíbrio, de moderação. Se veja naquele lugar, se veja fazendo o que Deus te disse, porque como você se vê no seu coração, assim será, diz o Senhor.
A sua parte é se ver e se mover. A sua parte é se ver e começando a se mover diante daquilo que você vê, e então vai acontecer, porque como você se vê no seu coração, assim será contigo. Eu quero só te mostrar uns fatos bem importantes e interessantes aqui. A estratégia dada por Deus incluía algo pouco comum. A estratégia dada por Deus era o quê? Esperar, marchar e não falar. Diga, esperar, marchar, não falar. Eu nunca vi nada acontecer por esperar, marchar e não falar. Agora, eu quero que você entenda algo. A marcha era realizada dia após dia, não era? Mas ela não tinha resultado aparente nenhum. Eles marchavam um dia, o que aconteceu no final? Eles podiam chegar em casa e celebrar. Você viu, deu uma rachadura no muro, então amanhã pode ser que caia. Não, nada acontecia, nada. Eles podiam ter desistido no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Se eles tivessem desistido no sexto dia, era suficiente para não se apropriarem daquilo que já era deles. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que dentro desta realidade aqui, havia um teste de obediência, um teste de confiança, um teste de fé naquilo que Deus disse. Eu quero dizer para você, queridos, aqui, se você der um passo de ousadia, se você avançar rumo àquilo que Deus tem falado no seu coração, mesmo que não tenha nenhum resultado aparente, se você perseverar, se você obedecer, se você continuar, se você manter sua posição de fé, quando você menos espera, de repente, vem abaixo. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Quando o que o diabo faz vem abaixo, você vai para cima. Aleluia. Sabe que é interessante que isso é uma possibilidade. É bem possível que os habitantes de Jericó, eles deviam ter um cinema grátis todo dia. Você já parou para pensar nisso? Eles deveriam ter um entretenimento diário. Por quê? Porque todos os dias eles se divertiam vendo a tolice de um povo rodando em volta da cidade. Não, pensa comigo. É ou não é verdade? Então é bem possível que eles tenham se divertido com tamanha tolice. É bem possível que eles ficavam zombando. Eles estavam intimidados, mas a partir do momento que eles começaram a rodear e nada aconteceu, ei, agora nós estamos feitos. É bem possível que eles passaram dias ali, se divertindo com a aparência de tolice daquele povo. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus usa as coisas tolas para confundir as sábias e as coisas fracas para destruir as fortes. Aleluia! É interessante que Josué manda que o povo de Israel se mantenha em silêncio total à medida que eles rodeiam a cidade. E eu parei para pensar pelo seguinte: Deus pediu isso? Deus pediu? Para manter silêncio? Esta orientação do silêncio total veio de Josué. Josué passou essa informação para o povo. Agora, certamente lhe vinha à memória algo do passado. Certamente essa instrução veio respaldada em algo que ele presenciou outrora, num momento onde veio um castigo sobre o povo de Israel. Por quê? Porque eles murmuraram, porque eles questionaram, porque eles foram incrédulos e eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, até que todos os que saíram do Egito morressem como consequência da murmuração e da incredulidade. Sabe quem ficou vivo? Josué e Caleb. Nem Moisés ficou.
Eles ficaram 40 anos até que a geração toda que saiu do Egito morresse. Mas então, se todos morreram, quem entrou? Os filhos deles. Os filhos deles entraram, mas eles não entraram. É interessante que o povo de outrora murmurou tanto a ponto de sentirem saudades de quando eram escravos. Que saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. É mais ou menos como os crentes que aceitam a Jesus, recebem a dádiva do céu, recebem a salvação, o batismo no Espírito Santo, falam em outras línguas e daí muitas vezes tem saudade das baladas. Saudade da escravidão do pecado, saudade da pornografia virtual, saudade das mentiras, saudade das falcatruas. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Josué certamente lembrou daquele relatório negativo de murmuração e de incredulidade dos outros 10, porque 12 foram enviados, e entre os 12 estava Josué. Josué fazia parte da primeira comissão que foi espiar a terra. E ele lembrou que quando voltaram e prestaram um relatório, os frutos eram grandes, a terra era muito boa, haviam gigantes, as cidades eram fortificadas, mas Deus já havia dado lá atrás. Mas ele lembrou que o relatório negativo, a murmuração daqueles 10 espias, levou todo o povo de Israel à incredulidade e à murmuração. Eles foram influenciados pela incredulidade, pela murmuração de 10 que trouxeram o relatório negativo. Por isso, então, a diretriz dada por Josué de manter o silêncio. Sabe o que era isso? Era uma precaução que nos ensina que nós precisamos encarar grandes desafios, sem que da nossa boca saiam palavras de incredulidade, sem que da nossa boca saiam palavras de murmuração. Sabe, queridos, quando nossa boca ela é blindada, quando os nossos lábios não falam incredulidade, quando dos nossos lábios não falam murmuração, tudo é muito mais fácil. Dos nossos lábios tem poder de vida e tem poder de morte, tem poder de ligar e tem poder de desligar, tem poder de prender e de liberar, tem poder de abençoar e de amaldiçoar. O que tem saído da sua boca, crente? A instrução de Josué foi clara: mantenha o silêncio e eu vou ter um problema a menos. Sabe, queridos, quando nos recusamos a falar palavras de incredulidade, vai ficar muito mais fácil focar naquilo que Deus pode fazer e não naquilo que nós não podemos fazer. Você pegou isso? Quando nós nos recusamos a falar palavras de incredulidade e de murmuração, vai ficar muito mais fácil focar no quê? Naquilo que Deus é capaz de fazer e não naquilo que eu não sou capaz de fazer. Provérbios 30, 32 diz o seguinte: esse é o cala-boca de Deus. Você sabia que na Bíblia tem um cala-boca de Deus? Uma vez eu preguei aqui e o tema da mensagem era cala-boca, galo velho. Lembra disso? Mas sabe que na Bíblia tem o cala-boca de Deus também? Só que Deus é educado, Ele não falaria assim. Por isso que eu e você também não falamos assim. Amém? Provérbios 30, 32 diz que nós devemos pôr a mão na boca para evitar de falar o que não se deve falar. Olha que coisa gloriosa. Diz isso. Coloque a mão na boca para evitar de falar o que não se deve falar. Esse é o cala-boca de Deus. Tão amoroso. Ei, filho, põe a mão na boca. Fale não, só os mineiros. Fale não, os porto-alegrenses. Sabe, queridos, eu já estou finalizando aqui, mas eu quero trazer um conceito para você. Aquele povo, aquele povo de outrora, passou 40 anos no deserto murmurando e andando na incredulidade. O que eles faziam? Murmuravam e eram incrédulos. Murmuravam e incredulidade. Murmuração e incredulidade fez com que eles passassem 40 anos no deserto, andando em círculos, dando voltas. Mas é interessante que agora algo diferente estava acontecendo.
E quando um passo de fé foi dado, aquele ciclo acabou. Eles passaram 40 anos andando em círculos, diz a palavra. Murmurando e andando na incredulidade e com saudade do tempo da escravidão. Um ano após o outro, andando errantes pelo deserto. Mas, quando um passo de fé foi dado, aquele ciclo se acabou. Algo foi rompido. E um caminho novo se abriu no meio do Jordão. Ou seja, um caminho novo se abriu no meio da impossibilidade. O que eu estou querendo dizer para você é que se você decidir não murmurar, não andar na incredulidade, mas dar passos de fé, caminhos se abrirão aonde existem impossibilidades. Aleluia. É interessante, queridos, que assim que eles passaram o Jordão, eles foram colocados cara a cara com a promessa. Frente a frente. Gilgal e Jericó. Gilgal e Jericó. Perto. Eles estavam tão próximos. Mas eles estavam nesse lugar. Num lugar de rompimento. Num lugar de preparação. Num lugar de ouvir a Deus. Num lugar de se abastecer com a palavra que gera fé no coração. Num lugar de ser influenciado pela influência certa. Ei, você não vai conseguir ser influenciado pela influência certa diante da novela. Amém? Ah, o pastor é contra a TV. Não, eu sou contra a falta de domínio próprio. TV é uma bênção, se você souber usar. Eu estou querendo dizer o quê? Que eles estavam no lugar do rompimento, recebendo a influência certa para fazer coisas gloriosas. No lugar de rompimento, recebendo a influência certa para fazer coisas gloriosas. Você quer fazer coisas gloriosas em Deus? Esteja no lugar certo e debaixo da influência certa. No lugar certo e debaixo da influência certa. Sabe, queridos, Jericó era de fato a primeira cidade da terra prometida a ser tomada. E Deus pede para eles rodearem a cidade por 7 dias. Ou seja, Deus estava ensinando aqui. Preste atenção nisso. Deus estava ensinando aqui que antes de tomar posse da promessa, é necessário cercá-la com fé e perseverança. Deus estava ensinando eles, ei, já é de vocês, mas andem em volta dela, dia após dia, cerquem a promessa com fé, cerquem a promessa com perseverança, cerquem a promessa com ousadia, cerquem a promessa com uma convicção no coração de vocês. Sabe por que muitos não chegam lá? Esqueceram. Ah, eu acho que nem foi Deus que disse, não. Acho que eu estava enganado. Ei, você não estava enganado, você só está esquecido. E eu estou sendo o canal de Deus para te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você precisa cercar a promessa de Deus como eles. Eles cercaram antes. Cercaram com fé. Por que com fé? Porque eles estavam fazendo o que Deus disse para fazer. E quando você faz o que Deus diz para fazer, isso é fé. Amém? Mesmo que nada aparente tivesse acontecido, eles permaneceram. Por 6 dias eles rodearam a cidade, nada aconteceu. Mas agora havia algo diferente do que aquilo que aconteceu no passado. Sabe o que havia agora? Agora que havia fé envolvida. No passado havia murmuração e incredulidade envolvida. E por isso eles passaram 40 anos dando voltas. Sabe quais foram as voltas do deserto dos 40 anos? Era uma volta da murmuração e uma volta da incredulidade. Eles revezavam para não ficar na monotonia. Mas agora, Deus estava ensinando com o erro. Você está comigo? Por que você acha que Deus pediu para dar a volta? Você parou para pensar? Por que Deus podia ter pedido, ei, faz uma pirueta na porta do muro, vai cair. Ia cair ou não ia? Ia! Mas Deus estava ensinando com o erro. Vocês passaram 40 anos no deserto, rodando em círculos, murmurando e andando na incredulidade.
verdade, agora vocês vão dar 13 voltas em volta da promessa, andando em fé, andando em convicção, não falando palavras negativas, não saindo da boca de vocês nenhuma murmuração, e então vocês saberão que eu sou o Deus da vida de vocês. Aleluia!